Quando eu me converti a Deus, quando eu tive a revelação, foi exatamente assim que aconteceu comigo e eu vou contar para vocês. Antes da revelação de Deus, eu vivia sobre essa questão que ele fala aqui. é, eu vivia escravizado aos princípios elementares do mundo. O que é isso? Antes de ter Deus na minha vida, eu tinha um caminho espiritual. Eu lia tarô, eu usava o pêndulo, sabe aquele pêndulo com a tábua de Ouija, com as letras. Eu buscava me comunicar com o mundo espiritual. Eu sabia que existia isso e isso sempre me fascinou, assim. Eu lia sobre um monte de coisas e participava de grupos de constelação familiar, já fui em centro de espírita e tudo mais. Eu tinha uma mente aberta e uma prática também espiritual. Só que o que eu fazia com isso? Esse que é o negócio. Antes de ter Deus na minha vida, eu, sinceramente, pessoal, como todas as pessoas, eu imagino, pelo menos todos os caras que eu conheço, meus amigos, eu não sei, muita gente que eu conheço, deve provavelmente existir exceções a essa regra, né? Não é uma regra rígida que eu estou falando, mas eu, como um monte de gente, eu usava essas coisas para adquirir um poder, adquirir algum tipo de poder. É isso que a gente quer. Sei lá, a gente quer ser um pouquinho mais alto, né? A gente quer ser um pouquinho mais alto. A gente quer ser só um pouco mais bonito, um pouco mais atraente, né? A gente quer que determinadas partes do nosso corpo sejam um pouquinho maior, 1 centímetro ou dois, né? A gente quer ter uma carreira de sucesso. A gente quer ter um desempenho sexual mais prolongado. É tudo que a gente vê sendo vendido pra gente na televisão, na internet, produtos, coisas. É todas essas coisas. Não é difícil de encontrar elas. São os desejos humanos, né? São esses desejos que a gente tem que a gente não aceita a nossa realidade, a gente quer um pouquinho a mais. Então eu vivia com um pensamento na minha cabeça que eu sempre tinha que atingir algum tipo de objetivo. Eu estava sempre escalando uma pirâmide ou uma montanha. A minha vida é escalar ela. O que tinha lá no topo dessa montanha? Tinha a minha carreira bem sucedida, tinha a minha versão mais bonita, mais forte, mais inteligente, mais poderosa. Lá, tudo no topo dessa pirâmide. Né? Tinha um carro bacana, né? Todos esses desejos estavam no topo da pirâmide. Então a minha vida estava escalar essa pirâmide. Mas acontece uma sequência de frustrações. Então a gente fica, parece aquele me veio na cabeça agora aquela história da mitologia que o rapaz está sempre empurrando uma pedra para cima da montanha, aí a pedra cai. Aí no dia seguinte ele tenta empurrar a pedra de novo. Acontece isso porque você está lá na sua carreira, que você estudou, tem um trabalho, e aí tu está querendo sempre atingir aquele nível máximo na carreira. Pode acontecer coisas, como aconteceu comigo, eu fui demitido. Eu cansei de trabalhar com determinado tipo de trabalho que eu achava que ia ser maravilhoso. Resolvi mudar de carreira, comecei do zero de novo, a pedra rolou de volta, comecei uma carreira nova, né? E comecei a treinar para ficar forte. Aí eu vou, treino meses assim, não sei o que, desisto. Aí cai a pedra de novo, perco todo o músculo que eu ganhei. Aí não, agora vai, agora eu tenho o plano certo, o treinamento, a proteína certa. Aí vai, gasta o dinheiro de novo, vai, aí cai ladeira abaixo. Aí a pessoa não pode deixar de treinar, senão é igual os artistas que a gente vê, que eles são fortes, enormes, e aí, por problemas de saúde, ele precisa parar de tomar o anabolizante, e aí ele murcha de novo, ele perde todos aqueles músculos que ele tava, que ele ganhou, né? Então, essas coisas todas, pessoal, que eu podia ficar falando sobre horas aqui com vocês, mas que eu acredito que cada um pode fazer um trabalho de reflexão pessoal do que são.
viver sobre essas normas, essas regras do mundo, que são muito além do que os mandamentos, né, que o Paulo está descrevendo aqui, que é para a pessoa que está muito fixada nos mandamentos, está muito fixada, ela está ali naquilo, ela tem que cumprir o mandamento. Ele diz: não é isso, pessoal, é a fé em Jesus, é a fé que vai salvar vocês, é mediante a fé que vocês vão conseguir ficar em paz. Né? Ele está querendo dizer isso. Eu sinto que, além dele estar falando dos mandamentos, eu me vejo nesses mandamentos globais que colocaram na gente. Que uma pessoa, se ela não tem uma carreira bem sucedida, ela tem um problema. Se ela não é esteticamente bonita, que nem é a norma estética que a gente recebe, que é colocado na nossa cabeça, a pessoa também tem algum tipo de problema. Começa a se desenvolver fobias. Tem gente que tem fobia de pessoa que tem menos dinheiro. Tem fobia, sabe, de rico para pobre. Tem fobia de pobre para rico. Tem fobias. As pessoas têm fobias sociais. Então tem um monte de coisa que a gente a gente vai vivendo essas dores quando a gente está ainda aprendendo. A gente está caminhando, está sobre essas regras. Então, quando vem Jesus, quando aconteceu comigo agora em janeiro, no final de janeiro agora de 2025, quando ele vem e ele dá, né, que nem um amigo meu gosta de falar, ele dá aquela patada do leão de Judá, que ele se revela para a pessoa, que nem ele se revelou para o Paulo na estrada, vem aquela luz que o Paulo ficou até cego. Quando ele entra na tua vida, todo esse negócio, toda essa construção, toda essa pirâmide, todo esse modelo de escalada, tudo isso se destrói, pessoal, se destrói de uma maneira na mente, parece vidro quebrando assim, pá, explode. E de uma hora para outra, é instantâneo. De um momento para uma hora depois, tu não tem mais isso na tua cabeça e isso não faz mais o menor sentido. Tu olha para quem tu era e tu fica assim: meu Deus, o que eu estava fazendo? Tu vai na tua barra de pesquisa lá do Google, vê o histórico e tu fica: o que eu estava pesquisando? Não faz o menor sentido a gente ficar preso nessas coisas e pesquisar isso e viver por isso e estar focado nisso, nesses goals, nessas metas. É esse que é o ponto. Quando Jesus entra, destrói, não tem suavemente, né? Puf, vira pó, é um sopro assim, puf, acabou. Aí tu passa a ser uma pessoa nova. Essa pessoa nova, né, que assim como eu tem milhares pelo mundo, essa pessoa nova, ela vê o mundo numa ótica completamente diferente, porque antes a gente estava olhando para esse topo dessa pirâmide. A gente estava olhando para essa meta final, essa realização. E agora a gente muda o olhar e passa a olhar para as pessoas. A gente passa a olhar para os outros, para o que realmente está acontecendo. Sabe quando, imagina assim, quando tem uma festa, tá todo mundo dançando na festa, bebendo, tá aquele negócio, aquela luz de festa. Imagina quando acende a luz da festa e tu percebe que essa festa não estava tão legal assim, não. Que as pessoas não estão assim, aquilo era uma ilusão. As pessoas, elas estão sofrendo, elas têm angústia, elas estão em depressão, elas estão se sentindo diminuídas com tudo isso, elas estão usando as redes sociais ao invés de se comunicar, né? Isso que é legal da rede social. Eu moro na Alemanha, eu mando uma mensagem, uma foto pro meu pai que está lá no Brasil. Ao invés de fazer isso e ficar numa boa, a gente está usando a rede social para entrar e ver o quanto a gente não é feliz perto da felicidade do outro, o quanto a gente não tem um carro tão legal quanto o outro, ou a gente não tem uma vida, ou a gente não é produtivo o suficiente igual a outra pessoa que é super produtiva,
que tem uma rotina saudável, que tem um monte de coisa que a gente não tem, aí a gente começa a se diminuir, aí a gente começa a ficar em depressão, porque também junta com hater e um monte de coisa, e isso vira uma bola de neve. Então, precisa ter muita sabedoria, pessoal, muita sabedoria para lidar, para entender o que está acontecendo. E, assim, do fundo do meu coração, clamar a Deus, clamar com fé, com todo o coração, para que Ele tire você dessa situação. Tire você debaixo dessa gosma, dessa gosma social, invisível, né? Eu lembro que eu era fumante, né? Eu fumava cigarro e eu não conseguia parar de fumar. Eu parava de fumar, ficava assim 3 meses, voltava a fumar, aí parava, voltava. Aí não, quando a minha esposa engravidar eu vou parar. Ela engravidou, não parei, fumava escondido. Meu filho nasceu, eu ainda fumava escondido. Eu já tinha um kit que era com uma luvinha que eu botava para a fumaça não pegar no meu dedo, sabonete, não sei o que, tinha uma janela secreta, não sei onde que eu ia lá e fumava e ninguém sentia o cheiro. Eu já tinha todo um esquema, eu não conseguia, porque nas vezes que eu parava de fumar, imagina, eu empurrava essa gosma do vício do cigarro para esconder ela, para soterrar ela, explodia em outro lugar. Então eu largava o cigarro e começava a ir para o álcool. Aí eu empurrava o álcool para baixo, aí ia outra coisa, ia o vício em videogame. Aí sobe. Aí eu ficava empurrando essa gosma para baixo, aí voltava pro cigarro de novo. Fica um negócio assim, tu fica lutando para se livrar dessa gosma que comigo, eu tô aqui prova viva para dizer, sumiu, desintegrou essa gosma, desapareceu completamente quando eu rezei para Deus e falei: Deus, por favor, tira de mim. Tira de mim porque sem ti eu não consigo. Eu não consigo. Aqui no lugar onde eu vivo, não está favorável para isso. Não está favorável. Aqui no mundo onde eu vivo, está favorável para eu continuar. Então eu paro de fumar, eu vou andar na rua, tem propaganda de cigarro. Aí eu ligo, vou assistir o filme que eu gosto, o ator fuma. Então, as mensagens subliminares, o mundo, a propaganda, o marketing, tudo que a gente vê, tudo que a gente assiste, a gente está exposto, né, a uma realidade para a gente consumir. Se a gente não consumir, a gente está perdendo algo. Né? Se a gente não consumir, a gente está perdendo algo, tem alguma coisa errada. Se eu não tenho dinheiro para comprar o carro do ano, tem alguma coisa errada comigo. Eu deveria conseguir um emprego melhor, então. Entende? Tem sempre alguma coisa errada comigo nesse cenário que a gente vive. E aí veio Jesus e falou: não tem nada de errado contigo. Não tem nada de errado contigo. Eu te amo do jeito que tu é. Tu é filho de Deus. Tu é especial do jeito que tu é. Não tem nada que tu precise fazer ou deixar de fazer. Tu não está sobre o jugo e dependência de nada. Tu é livre, meu filho. Tu é livre. Segue a vida livre. É isso. É essa que é a mensagem. Aí se quebra. Então, o que eu posso dizer do mais fundo coração aqui para vocês? Quem quer que você seja, se você é budista, tarólogo, yoga, ocultista, o que quer que você seja, se você acredita em seres mitológicos, tudo, e você detecta que está sofrendo essas coisas que eu estou falando, você detecta que está sobre o jugo de algo e não consegue se livrar disso, de um vício, de alguma coisa, reze para Deus.
Reze para Deus do fundo do coração de vocês pedindo ajuda, porque não tem um pai que vendo um filho sofrendo, pedindo alguma coisa, não vai ajudar esse filho. Não existe um pai assim. Não existe. No pai que Deus é. Deus é esse pai que ama. De verdade. De verdade. Ele ama de verdade. Ele não ama igual um pai que abandona a família. Não é o pai que socialmente a gente aprendeu, né? Que é complicado, que tem outros interesses, que está também pobre, né? Vivendo sobre essas ilusões. Não é. A gente está falando de um pai que está para além disso. Está para além. Ele é o puro amor. Ele é a definição de amor. E esse pai, se um filho ou uma filha pedir para ele ajuda, ele vai ajudar. Eu estou falando para vocês. Eu estou falando porque ele me ajudou. Mais de uma vez. Ele já me livrou disso e eu voltei. Aí ele me livra e eu voltei. Até que eu pedi. Me livra de uma vez. Me livra de tudo que está ao redor. Para eu não cair de novo, por favor, meu Senhor, faça isso por mim. Mais uma vez. E ele livrou completamente, desintegrou. Desintegrou. Puf. Não tem mais. Aí agora eu estou em paz. Eu estou em paz, estou tranquilo. Estou vindo aqui falar para vocês o que é que eu estou passando. Né? Não significa que daqui para o futuro eu não vou precisar lidar com as minhas angústias, com meus traumas de infância, com as coisas que estão alojadas no meu cérebro, com todos os filmes que eu vi na minha vida, que a pessoa fumava. Toda essa informação está dentro da minha cabeça. Está dentro da minha cabeça, no meu inconsciente. Né? E que a psicologia já descobriu que o nosso inconsciente, ele pulsa. Ele pulsa. O que ele quiser. Então a pessoa está aqui vivendo a vida na boa, aí vem aquele impulso. Vem aquele impulso lá do subconsciente de um trauma, de um gatilho emocional, de uma insegurança, alguma coisa. Pulsa. O que é que eu faço? Antes, esse impulso me dominava. Eu pegava, caía no impulso irracional que vem do inconsciente. Agora não. Agora vem esse impulso, eu sento e eu faço uma reunião dele com Deus. Deus, tá aqui, veio esse impulso aqui para mim. O que é que eu faço aqui? Me ajuda. Ele significa alguma coisa? É verdadeiro? Existe uma situação de alerta aqui que eu deveria me preocupar? Tem alguma coisa aqui? Não, não tem. Então, por favor, Deus, tira isso de mim. Tira, por favor. Aí sai, desaparece. É essa reunião constante. A gente está sempre em reunião com Deus dentro da gente e Ele vai sempre livrando a gente para a gente não cair. Mesmo que a gente escorregue. Às vezes a gente escorrega, pode até cair, mas Ele levanta de novo e a gente volta, né, para essa linha, para esse caminho reto, né, que ele não é completamente reto, né, porque a gente não é um robô, a gente vai sofrendo. A gente pode não estar num dia legal e estar mais sujeito a esses impulsos e a gente escorrega demais, mas o Pai puxa de volta, né? A gente vai pedindo e a gente vai navegando dessa maneira. No meu ponto de vista, é por isso que é ensinado tanto, né, no Evangelho, no Novo Testamento, é ensinado tanto essa questão de Deus ser esse Pai, né, que ele falou para mim, ele confirmou que ele é Pai desde o começo. Desde o começo, ele me ensinou a chamar ele de Pai. Né? E por ter essa relação paternal saudável, né, ele também ensinou a gente a pedir, porque a gente precisa dele, então a gente tem que pedir. Pedir em nome de Jesus, né? Pedir, a gente tem que pedir. Mas esses pedidos, eles são pedidos exatamente para que o reino de Deus reine na nossa vida, na vida das pessoas ao nosso redor.
Então a gente pede a Deus isso. A gente pede coisas que têm a ver com o reino de Deus, saúde, regeneração, né? Equilíbrio mental, equilíbrio emocional, né? Para a gente, para os outros, alívio de fardo emocional quando alguém está sofrendo. A gente pede essas coisas, né? São coisas que são completamente diferentes do que era antes, do que estava no topo da minha pirâmide e que eu estava todo dia empurrando a pedra lá para cima para pegar. Não são essas coisas, né? A não ser que alguma coisa dessa esteja relacionado a um bem maior. Aí sim, de repente a minha carreira, ela, se eu atingir um estágio alto nela, ela é uma carreira que ela vai ajudar muitos. Aí sim, eu vejo nesse ponto de vista. A minha carreira, sei lá, como psicólogo, se eu continuar estudando ela, indo para a academia, escrevendo artigos, continuar essa carreira, pode ser que eu atinja um ponto que, poxa, eu vou ajudar muitas pessoas com isso. Então aí sim. Mas se é por uma coisa que no final vai me dar um poder pessoal, e com esse poder eu vou poder, né, o que, que eu vou fazer com esse poder? Eu posso é, me, me beneficiar dele, né, exclusivamente, benefício próprio, aí eu acho que eu já começaria a desconfiar desses meus pensamentos, dessas ideias. Né? Eu passaria pelo filtro do evangelho para entender mesmo o que é a causa disso. É um trauma que eu estou carregando comigo e esse trauma está me conduzindo a... Eu tenho que ter esse goal, senão o meu trauma ele não vai ficar em paz. No caso aí eu teria que tratar o trauma e não ficar sempre correndo atrás dessa meta. Né? Ou, não, é real, é verídico. Eu não tenho nenhum tipo de ambição nem nada. Eu sei que se eu for por esse caminho, eu vou ajudar muitos. Aí sim, meus amigos, aí a gente fica em paz, fica tranquilo, né? Faz a reunião com Deus, confirma, está confirmado, meu filho. É para esse caminho, aí a gente vai. É assim, pessoal. O que eu estou ensinando para vocês aqui é como eu faço o dia inteiro, todo dia, o dia inteiro, todo dia, né? É tudo reunião com Deus. Não, peraí, surgiu coisa nova. Tá, peraí, pessoal. Deixa eu pensar aqui. Consigo pensar agora, Deus, rapidinho? Não, vai precisar de mais tempo. A gente vai ter que sair para dar uma volta, para conversar. Não, vamos. Hoje à noite eu quero falar contigo. Tem um tempo para as coisas. Aí a gente vai respeitando esse tempo, vai surgindo na nossa mente insights. Aí a gente vai percebendo se aquela escolha que a gente precisa fazer é boa, não é, é necessária. Não, deixa passar, como é que é? Aí essa reunião vai acontecendo e a gente fica numa paz tão grande que, mesmo diante dos problemas, a gente sabe que o propósito, né, vai acontecer e a nossa vocação é estabelecer essa conexão com Deus e continuar. Então a vocação está sendo atendida, o propósito está sendo atendido, é uma questão de tempo, né? É uma questão de continuar na fé para as coisas se desenrolarem de uma maneira que precisa ser assim. Precisa ser dessa forma. Mesmo que vai envolver afastar algumas pessoas, vai precisar eliminar hobbies, coisa que, poxa, mas tu gostava tanto disso, aí como é que é agora? Tu não gosta mais? Não, porque aquilo não fazia sentido para minha vocação. Não fazia sentido. Aquilo era uma válvula de escape, aquilo era um vício, aquilo era uma coisa que eu via os outros fazendo e eu achava que se eu não fizesse, eu ia ser ruim, eu estava fazendo porque todo mundo faz. Né? Então,
A gente vai afastando essas ilusões, né? A gente não, é Deus que vai fazendo isso, né? A gente vai só seguindo, né? E aí vai abrindo esse caminho. Vai abrindo esse caminho, né? Que aí, meus amigos, aí nos próximos vídeos aqui eu vou continuar descrevendo para vocês tudo que vai acontecendo, tá bom? Mas eu encorajo todo mundo a fazer isso, independente de onde você venha, do que você faça. Tente, tente pensar em Deus dessa forma, como um pai realmente bom, amoroso, né? Só ele é bom assim, dessa forma, amoroso dessa forma, né? Para além da nossa percepção e das coisas que a gente imagina, do filme mais bonito que a gente viu, que o pai foi mais legal, é para além disso. Para além do nosso maior exemplo é ele. E que vocês sempre podem contar com ele. Sempre pode contar com ele. Mesmo que vocês já tenham falado com um profeta, vocês já viram numa leitura de tarô, já revelaram pra gente, já um médium revelou, já tem um monte de evidência, pergunta para Deus. Só assim para confirmar. Pergunta para Deus. Pergunta para Deus o que ele acha disso e espera. Espera o tempo certo. Pode não ser na hora. Pode ser que no dia seguinte vai aparecer alguém e vai te dizer. Pode ser que no dia seguinte tu vai estar andando e tu vai achar uma coisa, ou vai vir um pensamento na tua cabeça que faz o sentido, que é a peça fundamental para te saber se aquilo que tu tava seguindo é um bom caminho ou não é. Vai vir essa informação no coração, na mente. Então espera, espera por isso. Eu sei que a gente está numa era que a gente quer tudo rápido, a gente quer tudo para agora, né? É vídeo curto. A gente não tem paciência para um vídeo longo. Esse aqui já está com 29 minutos. Eu não sei quantos por cento das pessoas vão chegar aqui até o final, mas tenta esperar o tempo de Deus para te responder isso, porque esse tempo que ele leva para responder é o tempo natural que a gente deveria também esperar. Só que a gente está muito acelerado, a gente está ansioso. O mundo ele acelerou muito a gente com esses encurtamentos de tempo, encurtamento de distância, né? Então tem um tempo para as coisas acontecerem, tem um tempo certo. E aí a gente vai tendo paciência, vai trabalhando também a paciência, que é um ponto muito importante do ser humano. A paciência, o amor, a generosidade, a solidariedade, tudo isso são coisas muito importantes que a gente precisa estar sempre desenvolvendo, porque esse é o poder que o ser humano tem, né? As pessoas dizem que o nosso poder é outra coisa, né? Que nosso poder é ser musculoso, é ser rico, é ser respeitado. Mas o nosso poder que Jesus ensina, ele é outra coisa. Ele é ser solidário, é ser misericordioso, é ser bondoso, é ser honesto. Pensem nisso, tá bom? Pensem nisso e a gente se vê aqui no próximo vídeo, tá? Beijão, tchau, tchau.